Hoje o nosso assunto é bem direcionado para a nossa curva C, a danadinha da curva C do Pilates, né? Vamos entender o que é a curva C e será que tem diferença de construir ou moldar a curva C? O que é que nós vamos fazer? O que é melhor fazer? Construir a curva C, construir, fazer a curva C ou deixar o corpo encontrar a curva C? Ou deixar o corpo se moldar na curva C? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. A gente está falando tanto aqui em tensegridade, em corpo em tensegridade, não é? Fáscia, tecido sensorial, não é? O que é tudo isso? Como que a gente vai trazer isso para o universo do Pilates, pensando na questão da curva C? Muito bom, gente. Então vamos começar no assunto dessa noite. A curva C no Pilates. O que seria a curva C, né? Cássia, Joseph usava essa expressão, curva C, ou foram as escolas de formação. Ju, exatamente se ele usava essa expressão curva C, eu não sei te dizer, né? O que eu sei é que a Joseph, ele se baseava muito na coluna das crianças, dos bebês, que era aquela coluna redondinha, né? Ou seja, a coluna desenhando uma letra C. E ele entendia que essa coluna era uma coluna que dava então mais mobilidade. E era como as crianças tinham mais mobilidade, né? E que era uma coluna que realmente a gente deveria buscar. Por isso, né, gente, antes de eu entrar nesse assunto, eu vou falar exatamente sobre as curvas da nossa coluna primeiro, tá bom? Nós temos, não só na coluna, mas no corpo, curvas primárias e curvas secundárias. As curvas primárias são aquelas curvas que são moldadas primeiro, né? Então a gente tem a curva aqui do nosso crânio, ele é uma curva primária. A nossa coluna torácica, ela é uma curva primária, né? Então, gente, o nosso sacro, ele é uma curva primária, mas com o nosso desenvolvimento, nós vamos ganhando curvas secundárias. Então, a cervical, ela é uma curva secundária, porque ela vai se formar depois de um processo. Assim também, como a nossa coluna lombar é uma curva secundária, que vai se formar também depois de alguns processos. Então, turma, o Joseph, ele se baseava nessa coluna, nessa curva única da coluna, como os bebês têm, né? As criancinhas apresentam. Muito bem. Então, Ju, eu não sei te falar exatamente com precisão, né? Curva C é um termo que nós, no universo do Pilates, ouvimos muito, falamos muito e queremos entender muito como fazer a curva C. Bom, quando a gente está com a coluna em C, nós estamos com a coluna em flexão, não é isso? Então, curva C é uma coluna, deixa eu fazer assim, é uma coluna em flexão. É um C. Aqui você pode ver aí em mim uma letra C, não é isso? Então, a curva C é ajudar a coluna a ficar num formato de uma curva C. E a gente vai usar essa curva C em vários movimentos de flexão. No mat, vamos pensar no mat? Nós vamos usar a curva C
no roll-up, por exemplo. Vamos usar a curva C no spine stretch, por exemplo. Vamos assumir esses dois, não é? Tudo bem. E aí a gente vai construir essa curva C. O que é que nós pensamos para fazer a curva C? Para a gente manter essa coluna arredondada, para a gente fazer uma flexão de coluna para frente, uma flexão anterior, para fazer uma flexão de coluna. O que é que nós fazemos para criar essa curva C? Eu gostaria de interagir com vocês. Fala para mim aqui. O que é que nós geralmente pedimos aos nossos alunos para arredondarem a coluna, colocando a coluna com essas curvas primárias, não é? Mantendo a coluna desde a nossa cabeça até o nosso sacro, mantendo a nossa coluna em curva C. O que é que nós pedimos aos nossos alunos para fazer? Eu estou esperando aqui, gente. Como é que a gente faz essa curva C? Como é que vocês fazem essa curva C? É muito normal, é muito comum a gente ouvir o termo construir a curva C. Como construir a curva C? Como é que vocês constroem a curva C? Vamos lá. Puxar o pino para cima. Que pino que é esse? Que pino que é esse, Elede? Ao pubis. Puxar o pubis para cima. Joia, esse é um comando. Puxar o pubis para cima. Esconder o coração. Beleza, recolhe o peito. Então eu já tenho aqui alguns elementos. Puxar o pubis para cima. Esconder o coração. Recolher o peito. Deixa a cabeça pesar a frente. A Cíntia já está navegando, já está voando nas asas do Ayama, né, Cíntia? Deixar a cabeça pesar à frente, abrir o paraquedas nas costas, deixando o umbigo ir para dentro. Muito bem, foi muito legal a Cíntia já ter feito essas colocações, a moda Ayama de ser, né? A moda Ayama de se mover. Muito bem. Mas então, turma, é isso aí, ó. Empurrar as escápulas para trás. Empurrar as escápulas para trás. Assim, né, Sil? Empurrar as escápulas para trás. Beleza, então eu vou fazer o que vocês estão falando, tá bem? Então só que aqui eu tenho que ver como é que eu vou ficar para vocês me verem bem, né, gente? Pra vocês me verem bem. Então vamos lá. Aqui, ó. Acho que aqui dá legal, né? Então vamos lá. Puxar o pubis para cima. Puxei o pubis para cima. Vocês podiam fazer junto comigo. Vamos fazer junto? Façam aí. Porque sempre quando a gente percebe no corpo, incorpora no corpo, a gente entende melhor. Bora lá, todo mundo, faça aí comigo. Vamos sentar juntos aqui e vamos usar os elementos que as nossas colegas nos deram, tá bom? Vamos lá, puxar o pubis para cima, esconder o coração, façam comigo. Puxar o pubis para cima, esconder o coração, empurrar as escápulas para fora. Não sei se eu tô lembrando demais aí que falaram. Esconder o coração, puxar o pubis para cima, empurrar as escápulas para trás. Antes dizia fundo externo ou peito, hoje digo para guardar o coração. Pós-Cássia, legal, Carla. Então vamos lá, mas vamos fazendo usando esses comandos aí, ó. Puxar o pubis pro nariz. Sente, gente. Esconder o coração e empurrar as escápulas para trás. Façam isso e sintam o corpo de vocês. Observa, gente. Mas observa com atenção.
Mandar o umbigo para dentro, faltou essa, né? Mandar o umbigo para dentro, puxar o púbis pro nariz, esconder o coração, empurrar as escápulas para trás e sente o corpo de vocês. Tudo bem? Todas, olha para o umbigo, beleza, Rodrigo? Olhar para o umbigo. Façam essas ações aí. Vocês viram que foram todas ações verbais, ações aonde eu coloquei tensão no corpo. Todas as ações colocaram tensão no corpo. Oi, Pati. Oi, Drila. Boa noite. Oi, Márcia. Colocaram tensão no corpo. Puxa o púbis para cima. Esconde o coração, afunda o peito, empurra as escápulas para trás. Todos esses comandos são comandos que põem tensão no corpo. Juliana, tá muito rígido e preso, não sente dessa forma o autocrescimento. Pois é, difícil o crescimento, né? Tudo bem, gente. Vocês já sentiram? O que mais que vocês sentiram no corpo? Observem o pescoço. Observem a região das escápulas. Que vergonha das minhas antigas aulas, né, Ju? Eu também já senti isso que você está sentindo. Eu já passei por isso também, pode ter certeza disso, Ju. Mas a gente se conforta naquela ideia, olha, era o que eu sabia na época, né? Era o que eu tinha e a gente usava isso da melhor maneira que tinha, né? Mas é muito bom quando a gente entende que tem um novo caminho à frente e que esse caminho traz melhor resultado, não é isso? Isso é que é o mais importante, quando a gente muda para uma ação mais eficiente que traz resultado diferente, melhor e a gente fica mais feliz. Senti isso mais hoje, acredito que é o crescimento natural. Glúteos travados, né, Ju? Beleza. Então, vocês observem como é que vocês se sentiram. Muito bem. Gente, corpo mecânico, ele é tido como um corpo burro. A forma como nós entendemos o nosso corpo, gente, de forma mecânica, é um corpo que não é um corpo que a gente tem a ideia de ser um corpo que não sabe o que fazer, que não sabe se movimentar. É um corpo em que eu, a dona do corpo, é que sei o que é melhor para o corpo fazer. A Márcia está aqui dizendo que sentiu dor na escápula, sem ar, força no abdômen e trava tudo. Muito bem. É isso aí. Essa sensação, por exemplo, que a Márcia falou aqui agora, colocou para nós, é uma sensação que não é uma sensação de conforto, né? Justamente, gente, porque nós estamos colocando no corpo uma visão, ações mecanicistas. Boa noite, Jana, seja bem-vinda. Nós estamos colocando no corpo tensões advindas de uma forma de pensar mecanicista. A Ju tá falando, travou aqui, alguém mais? Gente, para mim tá ok aqui. Respondam aí se tá legal. A Sil disse que sentiu falta de ar, dor na lombar e desconforto nos ombros. Com todas essas ações de puxa o púbis para cima, esconde o coração, afunda o peito, empurra as escápulas para trás, umbigo para dentro, olha para baixo. O Alê disse que tá normal, Ju. A Ariane também disse que tá ok para todo mundo. Pode ser a sua internet mesmo, querida. Beleza, gente? Muito obrigada por dizerem aí. Que bom que tá tudo ok. Joia, joia, joia. Então vamos continuar. Essas ações são ações que nós aprendemos em um corpo máquina. Ações relacionadas a um corpo máquina. Corpo máquina é aquele corpo que nós aprendemos que ele precisa que eu acione músculos para que ele se mova.
A ideia de corpo-máquina é aquele corpo que ele precisa que eu assuma ações específicas para dar estabilidade para ele. Turma, nós não somos máquina e o nosso corpo não é burro. O nosso corpo, ele é muito inteligente. E quando a gente descobre essa inteligência, que a gente chama de biointeligência do corpo, quando a gente descobre essa inteligência, a gente passa a usar essa inteligência em favor de nós mesmos. Nós favorecemos o corpo a expressar a sua inteligência, ao invés de tratar o corpo como uma estrutura pobre e burra que não sabe o que. Desconectou um pouquinho. Ok, eu voltei. Então aí, tudo bem? Agora foi a minha aqui que deu uma pausinha aqui no vídeo. Muito bom, turma. Então, quando a gente começa a entender que o corpo tem um sistema que regula tensão, que o corpo tem um sistema que transmite força, que o corpo é uma estrutura que se autorregula, o corpo, ele é inteligente. Quando nós entendemos, então, que o corpo é uma estrutura, um sistema, um organismo inteligente, que se organiza sob o modelo de tensegridade, que é o modelo de organização preferido da natureza, ou seja, que a tensegridade é vista não só em nós, mas em todos os seres vivos, nas moléculas de carbono, nos átomos, nas moléculas de água, ou seja, a tensegridade ela está presente na natureza, não só em nós. Quando entendemos o corpo da forma real, como ele realmente é, nós então começamos a mudar ações. Sabe por quê? Porque o corpo não precisa de ser comandado. O corpo precisa apenas, olha isso, da nossa permissão para conseguir executar aquilo que ele sabe fazer melhor, que é movimento. Então, vamos nós novamente fazer os comandos, eu vou dar os comandos para vocês, comandos máquina. Vamos ainda assumir que o nosso corpo é um corpo máquina, tá bem? Então nós precisamos levar a torácica a se abrir, nós precisamos estabilizar a nossa lombar, nós precisamos estabilizar o nosso pescoço, né? Então a gente precisa de fazer uma série de ações para organizar o corpo. E são essas ações que nós usamos no nosso estúdio de Pilates com os nossos alunos, porque nós queremos que eles construam, eles não, nós queremos enquanto instrutores, né gente, nós queremos construir a curva C nos nossos alunos, construir a curva C, né? Essas falas, é porque essas falas hoje já não fazem sentido para mim, eu já acho que é tudo muito inadequado ao corpo quando a gente fala eu vou construir algo no corpo. Eu não construo nada no meu corpo. Quando a gente entende que o corpo tem a condição de se organizar, de se orientar muito bem. Mas ele precisa de uma forma para fazer isso melhor. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, primeiro, vamos lá. Nós vamos preparar um roll down, tá bom, gente? Vamos preparar um roll down. Todos juntos comigo, por favor. Fazendo, a gente faz melhor. Então, nós vamos preparar um roll down. Beleza, voltou. Então, vamos lá. A gente está sentado em cima dos isquios e vamos começar a construir a nossa curva C. Faça comigo, por favor, tá bom? Então, vamos começar recolhendo o umbigo, mandando o umbigo para as costas, para abrir a coluna lombar. Olhamos para baixo, umbigo para dentro, mandando o externo para dentro, coração para dentro, empurrando as escápulas para trás e para fora. Estou usando comandos que vocês já usaram.
mandando o pubis para o nariz. Observa. Muito bem. E aqui eu já sinto o meu corpo e agora vamos fazer o movimento do roll down. Vamos rolar para trás, mandando o umbigo para dentro. Observa seu corpo, seus braços, seus ombros, sua lombar. E cavando o umbigo, volta para frente, querendo passar por cima dos joelhos, abrindo ainda mais a curva C. Vamos para trás, rolando para trás, umbigo para dentro, mandando o pubis para o nariz, mandando o peito para dentro. E então voltamos, passando por cima dos joelhos, umbigo para dentro, para cima, abrindo as escápulas atrás. Mais uma vez, rolando para trás, pubis para o nariz, contrai o abdômen e agora você fica aqui e respira, mandando o umbigo para dentro, mandando o peito para dentro. Respira e então você volta passando por cima dos joelhos, mandando o umbigo nas costas, as costelas para dentro e para cima. Agora volta e relaxa. Então, muito bem. Aqui nós fizemos comandos de várias ações locais no corpo. Usamos o peito, usamos o pubis no nariz, o umbigo para dentro, o abrir as escápulas, as costelas para dentro, para cima, para abrir a lombar. Foram todas ações que imprimem, mais uma vez eu repito, tensão no corpo. Quanta tensão, não é, Cíntia? Muita tensão nós estamos colocando no corpo. Só que o nosso corpo, gente, ele é uma estrutura de tensegridade que, para manter, portanto, a sua integridade estrutural, é necessário que haja equilíbrio tensional. Para que o corpo se organize, ele precisa de equilíbrio tensional. Só que quando eu coloco tensão no corpo, eu nunca sei a tensão adequada para colocar. Porque eu não tenho capacidade, a Cássia, não tenho capacidade de regular a minha tensão tão bem quanto o meu corpo. Se cai alguma coisa no chão, eu abaixo e pego, eu não sei qual a tensão necessária, qual a tensão que o corpo usou para me agachar e me levantar. Mas o corpo sabe como fazer isso. O corpo sabe qual é a tensão necessária para assentar e levantar, para caminhar, para correr. O corpo sabe muito bem fazer isso, mas nós não. Então, quando nós colocamos tensão no corpo com a intenção de ajudar a estruturar o corpo, de ajudar a organizar, a estabilizar o corpo, nós não temos como mensurar essa tensão. E tendemos, claro, a colocar sempre tensão em excesso. Sim, gente, porque a gente sempre tende para o excesso. A gente nunca tende para baixo, para o menos. A gente sempre tende para mais. Especialmente em se tratando de movimento. Quando a gente sempre quer impelir mais força, mais alongamento, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então a gente simples assim, não é, Márcia? A gente não sabe qual a tensão que coloca no corpo, mas a gente está enchendo ele de tensão. Quanta tensão nós colocamos aí? Na região do abdômen, na região do peito, na região dos ombros, na região das escápulas, na região das costas. Ações, todas elas que remetem... Deixa eu molhar a boca, gente. Ações, todas elas que remetem ao fechamento do corpo. Porque a gente usou o termo esconde, aperta, puxa, empurra. São ações
todas criando muita tensão. E se o corpo, ele necessita de equilibrar as tensões, tanto na frente, nas laterais, como atrás do corpo, se ele precisa de equilibrar essas tensões, quando eu coloco tensão dessa forma, eu tendo a desequilibrar as tensões do corpo. Quando eu coloco muita tensão na barriga, tensão nas costas, fica muito difícil de mensurar isso e de equilibrar isso. Então, turma, no meu trabalho hoje, sob o olhar da tensegridade, entendendo que o corpo precisa de tensão equilibrada para manter a sua boa integridade estrutural, entendendo o corpo hoje no meu trabalho como sendo completamente integrado por um sistema facial que é muito inteligente, que é sensorialíssimo e que sustenta os ossos, que transmite força, que transmite tensão. Quando a gente entende o corpo dessa forma, eu já saio de cena. Não sou eu que vou construir nada no meu corpo, mas eu vou apenas ajudar meu corpo a se moldar naquela posição que eu estou querendo assumir, que eu estou querendo fazer. Então, no trabalho do método Ayama, nós não construímos a curva C. Nós não fazemos a curva C. Nós ajudamos o corpo a se moldar na curva C, ajudando a nossa fáscia, que é o tecido que nos sustenta e que nos molda, que nos dá forma. A fáscia é o tecido que nos molda e que nos dá forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a minha fáscia a entender o que eu quero, para que ela possa moldar o meu corpo na posição que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo colocar o meu corpo. Mas não sou eu que empurro o meu corpo para fazer. Então, no método Ayama, nós sentimos a curva C, Regiane. Exatamente. Então, nós não fazemos a curva C, não construímos a curva C. Nós sentimos e deixamos o corpo se abrir na curva C. Deixamos o corpo tecido responder e se colocar na curva C. É uma forma mais eficiente, por quê? Porque eu não vou colocar tensão no corpo. Nós não falamos na segunda-feira, se você não assistiu a live de segunda-feira, ela tá lá no IGTV, que eu falei sobre equilibrar tensão e relaxamento. Joseph Pilates, ele já dizia isso no trabalho dele. No livro dele está escrito: é preciso equilibrar tensão e relaxamento. E como eu pontuei na segunda-feira, nós trabalhamos apenas colocando tensão no corpo, mas a gente não dá oportunidade para que o corpo relaxe. E se o corpo não tem a condição de equilibrar as suas tensões, de liberar tensões desnecessárias, aí é que é o problema. Nós vamos construindo no corpo áreas com uma alta rigidez, áreas com alto tônus e outras áreas no corpo com um tônus muito baixo, áreas com tônus com uma rigidez muito baixa. E esse desequilíbrio tensional, turma, é que nos predispõe a lesões e a problemas. Por isso que trabalhar com a tensegridade é uma forma mais eficiente, porque a gente vai ajudando o corpo a regular tensão. Eu ajudo o meu corpo a fazer o que ele sabe fazer, a regular melhor a tensão. E dessa forma, ajudando a liberar tensões, nós vamos favorecendo um melhor alinhamento estrutural, que é o que vai nos afastar do risco de desenvolver problemas e lesões no corpo. Então,
O que nós queremos agora, no trabalho do método Ayama, é ajudar o corpo a se moldar nas posturas que a gente faz. Então a curva C que a gente trabalha, porque a curva C é uma colocação do corpo numa flexão de coluna, né? Então nós não vamos impor essa posição ao corpo, mas pedir ao corpo para se colocar nessa posição. E é isso que nós vamos fazer agora. E eu vou pedir a vocês da mesma forma que se coloquem para fazer a curva C comigo agora, tá bem? Muito bem. Lembrando que o intuito é sentir. Para muitos aí que podem que não vão estar acostumados com o tipo de comando, muitas vezes pode ser até difícil de se colocar, de permitir. A dificuldade está em permitir que o movimento aconteça. Porque a gente está tão focado, gente, é um hábito tão forte em nós. Fazer a coisa, controlar o corpo, né? Porque a gente quer controlar demais, que fica difícil muitas vezes a gente ceder e falar assim, pô, agora eu não vou fazer nada, agora eu vou só começar a sentir através das imagens mentais que eu vou usando na minha mente para deixar o meu corpo responder a elas. Então isso pode parecer desafiador para aquelas pessoas que ainda não vivenciaram essa atitude de permitir ao corpo se colocar, se moldar, entrar na posição, ao invés de impor a posição para o corpo. Então vamos lá? É desafiador, não é, Jana? Exatamente, é muito desafiador. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente se coloca na postura, na posição de espectador, de observador do corpo, é como se eu saio do controle, eu saio da direção, e isso pode gerar uma sensação de vulnerabilidade, porque eu estou apenas me deixando levar. E a gente tem muita dificuldade, né, gente? Em se deixar conduzir, em confiar, não é? Em permitir, em se desapegar da necessidade de fazer força, da necessidade de estar no comando. É muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso quando a gente se desapega, quando a gente entende que é isso aí, Luana, deixar fluir. É muito bom quando a gente consegue se permitir e deixar o movimento, então, fluir em nós, sentindo, que é essa grande diferença no método Ayama. A gente não faz o movimento, a gente sente o movimento. A gente não controla o corpo, a gente ajuda o corpo a se mover melhor. Então vamos lá? Nessa perspectiva de ajudar o corpo a se moldar na curva C, nós vamos precisar usar uma conexão que é fundamental, que é a conexão mente e corpo. Por quê? Porque eu gosto muito dessa fala, quando a mente cria, o corpo não tem escolha, ele copia, porque corpo e mente são absolutamente interdependentes. E a nossa fáscia é por causa da sua tremenda sensorialidade, por causa da sua tremenda conexão com o nosso sistema nervoso. A fáscia é um grande elo de conexão entre o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso corpo. Então, meu amigo, quando você coloca, minha amiga, quando você coloca na sua mente uma imagem, o corpo não tem escolha, ele vai acompanhar. E aí nós vamos deixar que o corpo responda, deixar que a fáscia responda às imagens que nós estamos colocando na nossa mente. Tá bem? Muito bem. Então nós vamos
entrar na mesma posição, na posição do hold down, com as pernas, os pés apoiados aqui na frente, tá bom? Na largura dos seus ombros, sentados em cima dos isquios. Pode deixar seus braços apoiados aqui em cima das suas canelas. E agora nós vamos então começar a usar a imaginação e eu peço a vocês apenas isso. Gente, se permita ouvir o que eu estou falando. Você, que é um grande lema do Ayama, nada para fazer. Você nada. O corpo, tudo para fazer. Mas você agora é parceiro do seu corpo. Você vai apenas ajudar seu corpo a responder aquilo que você está pensando, aquilo que eu estou falando. Boa noite, Nelma. Que bom. Chegou tarde, mas chegou. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Você vai agora primeiro sentir os seus isquios. Sentir o apoio. Aonde é que você está? Sentir o apoio dos isquios. E já vou pedir para você ir começando a liberar tensão do seu corpo. Então, você pode soltar o umbigo e vá observando o corpo. Você pode deixar que as suas escápulas se relaxem, se escorregando para baixo. Sentir a sua cabeça agora como um balão. Visualiza a sua cabeça como um balão e deixa ela flutuar para cima, como um balão leve flutua no céu. Agora comece a sentir o seu sacro. Sinta o sacro atrás, começando a se derreter em direção ao chão. Vá deixando o sacro derreter. Agora olhe para o seu púbis, sentindo o sacro derreter. Sinta o externo, o osso do peito, escorregar em direção ao púbis. O sacro se derretendo e se amolecendo atrás. O externo se derretendo, escorrendo em direção ao púbis. Sinta o que você pode sentir. Como a sua coluna já vai se abrindo atrás como um todo. E deixe a coluna, então, que assumiu já a forma da curva C, como um paraquedas, flutuar para trás. E os braços se alongam à frente. Simples assim. Sinta que as suas mãos puxam você de volta para cima. O externo escorrega para baixo. O seu umbigo se relaxa. Os isquios se abrem. E mais uma vez, sinta a coluna como esse grande paraquedas, flutuando para trás, como um todo, desde o sacro até a sua cabeça. Um grande paraquedas flutuando para trás. Aqui você sente que os braços sustentam você, porque os braços estão ligados na coluna, no externo, no peito, nas costas. E as mãos puxam então a caixa torácica, a cabeça e a coluna para frente. E aqui você solta a mandíbula, deixa seu peito relaxar e escorregar para baixo, o umbigo relaxa. Observe quando você relaxa a frente do corpo, como a parte de trás tende naturalmente a se expandir, a se abrir, quando a frente do corpo relaxa. Então, ao invés de eu forçar, eu não forço. Eu relaxo uma região para que a outra possa se expandir. É um jogo de tensão e relaxamento. Esse é um jogo de tensão e relaxamento. Eu apenas ajudo, relaxando, para que outra área possa se abrir, se tensionar em expansão, se tensionar em abertura.
mas eu não coloco atenção. E tudo começou aonde, gente? Na mente. Muito bem. Digam para mim aí o que é que vocês sentiram. Nelma, sensacional, que bom. Relatem para mim aqui, porque é muito importante que vocês estejam atentos às sensações. Comparar como é que você sentiu o seu corpo na curva C, construída na marra, em ações que põem tensão no corpo, e a curva C moldada quando nós permitimos o corpo ir cedendo e se encontrando na posição que eu estou querendo assumir, que é a curva C, a coluna aberta. Mulher ondulada, mais leve, que legal, querida. Cíntia, relaxei, o corpo se movimentou naturalmente. Bacana, vão falando aí, gente. Se você não sentiu isso também, você pode falar. Derretimento, leve, respirando melhor. Isso é sempre muito bom, respirar melhor. A visualização ajuda muito a sentir esse derretimento. Visualização é tudo. Sentir as costas se abrirem mais, olha aí. As costas, a expansão acontece mais porque houve relaxamento. Equilíbrio, tensão, relaxamento. Completamente diferente, sentir uma leveza natural e muita fluidez, que é o que o método Pilates pede para nós, não é? Fluidez, sensação de leveza, porque nós não colocamos tensão no corpo. Se não colocamos tensão, nós favorecemos, ao contrário, que o corpo tenha condição de liberar as tensões extras, e é por isso que nos sentimos mais leve. Janaíne, leve. Nájila, leveza. Dri, menos tensão. Senti tudo, até lavando a louça aqui. Que ótimo, Vânia. Mais, gente, quero saber. Mais alongada e abrideira de boca, sono. Então, gente, quando a gente vai liberando tensões, olha só que bacana isso. Toda ação do sistema nervoso vai impactar a nossa fáscia, mas toda ação na fáscia também impacta o nosso sistema nervoso. Então essa sensação de derreter, de soltar, de abrir, de relaxar, já impactou você, minha querida. Já impactou seu sistema nervoso. Minha mente direcionou essa sensação. É claro, a mente é que direciona. Você, então, seguindo os meus comandos, o que acontece é que o corpo, ele não tem escolha, como eu falei, o corpo acompanha. E o movimento fica mais fácil. Mas, gente, relata aí para nós. Se você não sentiu, pode falar que a gente ajuda. Como eu falei, muitas vezes quem faz a primeira vez é um pouco mais difícil, pode ser, por causa da resistência de permitir o corpo fazer o movimento. É a mente que esculpe o corpo, não é? Porque a mente está conectada com o corpo. É o que Joseph Pilates dizia, não é, Fábia? É a mente que esculpe o corpo. Por isso, turma, nós precisamos saber o que é que nós estamos colocando na nossa mente e que tipo de conversa nós estamos tendo com o corpo. Porque se nós continuarmos a ver o corpo como máquina, nós realmente vamos dar os comandos errados. Nós temos dado comandos errados, entendendo a estrutura do corpo de uma forma equivocada. Quando nós entendemos o corpo da forma como ele realmente é, nós tendemos a nos comunicar com ele. Todos nós queremos liberdade, né? Quem é que quer ficar preso, amarrado, sem espaço? Ninguém quer ficar assim, né? Todos nós queremos espaço, liberdade. Reconectou, beleza. Então, gente, todos nós queremos liberdade, não é isso? Então, nós precisamos dessa liberdade. Mas não é colocando tensão no corpo e contraindo o corpo que nós vamos ajudá-lo a ter essa sensação de liberdade. Então, para que a gente tenha essa sensação de liberdade, que é muito também, que vai muito em direção ao nosso emocional, nós precisamos que o nosso corpo dê a informação de liberdade para nossa mente. Colocando tensão no corpo, contraindo, apertando, segurando, empurrando, escondendo, todas essas ações vão reforçar as minhas sensações
de prisão, de desconforto, de medo, minhas sensações de insegurança, porque é a mensagem que o corpo está dando. Mas quando nós damos a mensagem, exatamente, a Carla disse, suaviza o movimento, destensiona o pescoço e ombros com a imagem do balão, olha que legal. A abertura é muito maior posteriormente, sem tensionar anteriormente. Carla, uhul, toca aqui. Exatamente. A abertura, a gente consegue mais expansão na coluna, mais crescimento na coluna, sem tensionar a frente. Por isso é que nós estamos, então, com a tensegridade, trabalhando melhor esse jogo de tensão e relaxamento, onde a gente entende que para abrir um lado, eu preciso de soltar o outro. Eu solto, abre. Simples assim. É mais fácil, mais gostoso, mais harmonioso, é muito melhor. Turma, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Muito bem. Então, turma, a ideia é que nós possamos trabalhar cada vez mais conectados. Não só o corpo conectado, mas também corpo e mente interligados. Sabendo que nós podemos ajudar o corpo com a nossa mente, com as nossas sensações. Ajudar o corpo a se movimentar e não eu a movimentar o corpo. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Fala pra mim aqui. Quem não viu a live de segunda-feira, assistam, porque ela vem de encontro a essa de hoje, com essa ideia de não tensionar o corpo, mas de ajudar o corpo a liberar tensões desnecessárias e equilibrar o corpo melhor. Muito bem, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação aqui? Diz para mim. Os nossos comandos que eram mecânicos, exatamente. Mas que já voltou, né? Que bom, Nájila. O universo da fáscia é fascinante, mesmo. E é justamente por isso que a gente, como instrutor de movimento, vai se tornando mais encantado com o trabalho quando a gente entende o corpo pelo sistema facial e pela fáscia. Oi, Juju, tudo bem, minha querida? Você pode assistir depois. Esse aprendizado se torna mais automatizado se praticarmos bastante, com certeza, querida. Nós ficamos muito bons naquilo que nós praticamos. Então, tudo que a gente quer melhorar é preciso praticar. Se quer melhorar, é praticando. A Mara também achou fascinante. Que bom, gente. Quem foi que fez a primeira vez? Como é que você sentiu? Foi fácil? Foi difícil? Pode colocar aqui para mim também. Mas a ideia, gente, é trabalhar a mudança. Mudar muitas vezes não é fácil. Nós temos muita resistência à mudança. Todos nós, de uma maneira geral, somos resistentes à mudança porque o novo assusta, mas alguns de nós têm mais resistência, alguns de nós têm menos resistência. Mas a mudança, ela sempre nos abre novos caminhos. E se a gente não se propõe a mudar, nós não temos então a condição de conhecer novos caminhos e ficamos o quê? No mesmo lugar. Então, por isso que se oportunizar mudar é tão valioso, porque nos abre novos horizontes, novas possibilidades e a gente então tem a condição de escolher. Vou escolher, eu quero esse caminho ou eu quero esse? A gente compara um caminho com o outro. Mas podem ter certeza que quando a gente vai praticando, quando a gente quer a mudança, a gente sempre consegue mudar e melhorar. Obrigada, Fábia, também maravilhoso estar com vocês. Essa desconstrução é maravilhosa, ainda mais nesse tempo. Exatamente, Márcia. Nesse momento em que a gente precisa aprender a se desapegar, onde a gente precisa aprender a deixar fluir, a seguir com a vida, o nosso corpo pode nos ajudar nesse processo quando a gente vai exercitando no corpo a condição de liberar, de soltar, de deixar fluir, de seguir mais leve, de seguir mais fácil.
O corpo é um instrumento maravilhoso para a gente aprender a caminhar na vida. Acabou, né, gente? Muito bem. Turma, então para vocês saberem, nós não precisamos construir a curva C, nós podemos deixar o corpo se moldar na curva C. Um beijo grande para vocês. Obrigada pela participação, obrigada pela presença, pelos comentários, por estarem comigo. Um final de semana abençoado para o resto de semana abençoado, um final de semana abençoado. E até segunda-feira, né? Segunda-feira a gente se encontra aqui 21h10. Obrigada, turma. Beijos grandes. Quem não assistiu a live de segunda, assista, porque vai fazer muita coerência, muita correlação com essa. Obrigada, Ju, Rejane, Sil, Luciana, gratidão também a vocês. Fábia, querida, obrigada. Carla, muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Beijo, Nelma. Pri, que bom, que foi excelente. Que bom, fico feliz. Josiane, obrigada. Boa noite de sono para nós. Beijo, gente. Nájela, Rosângela. E comecem a exercitar isso aí, gente. Vão exercitando. Já vão começando a evitar de segura, prende, empurra. Começa a tirar esse vocabulário da sua fala. Até sexta até sexta-feira. As asas de Ayama, nos encontramos sexta-feira na nossa aula. Silene, obrigada também. Zilda, que bom, fico feliz que você gosta de ouvir as aulas. Entusiasmo. Zilda, eu fico feliz quando falam isso, porque eu fico muito entusiasmada mesmo. Quando eu falo da face, quando eu falo do corpo, quando eu falo de entender melhor o corpo. Muito bom. Obrigada, turma. Vou sair, tá bem? Beijos grandes. Até a próxima. Até segunda. Tchau, tchau.